Já de volta ao vivo e em cores. É bom demais estar com você, é bom demais ter você nessa super programação aqui no nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre gravidez aqui com o doutor Fábio Aiello Padilha, médico obstetra e ginecologista. Fiquei sabendo também que a esposa dele é dermatologista. Como é que é o nome da esposa? Juliana. Ô Juliana, parabéns pelo maridão aqui, né? Tá assistindo, um grande beijo, um grande abraço, Deus te abençoe. E olha, ele falou que você é dermatologista e qualquer dia a gente vai te chamar também aqui para dar uma super entrevista como cuidar melhor, mais e melhor da nossa pele, viu Juliana? Deus te abençoe, viu? Tá acompanhando. Doutor, vamos trabalhar, doutor, você veio aqui para trabalhar. A Sandra Rodrigues Santos de Própria, ou Propria, lá no Sergipe. Obrigado, Sandra. Deus te abençoe, obrigado pela participação. Doutora, ela diz assim, ó, eu perdi meu bebê com quase 5 meses. Gostaria de saber se o uso de sabonete íntimo pode causar aborto. Primeira pergunta. Se você fizer o exame periódico durante a gravidez, traz riscos? Depois de quanto tempo que ocorreu o aborto, a pessoa pode engravidar novamente? E qual a causa de uma pessoa, mesmo grávida, ter menstruação? Vamos por parte, doutor, então lá. Se sabonete íntimo pode causar aborto? Não. Sabonete íntimo é ruim usar pela questão do corrimento, mas ele como um agente causador de aborto, não vai causar, não. Se você fizer o exame periódico durante a gravidez, traz riscos? Não, o exame do Papa Nicolau é totalmente liberado para a gestante, não tem risco nenhum fazer. Depois de quanto tempo que aconteceu um aborto, a pessoa pode engravidar novamente? O caso dela, ela levanta um ponto interessante, que é o seguinte. Ela falou que teve um aborto com 5 meses. Tá? Com 5 meses, a gente, na verdade, nem considera um aborto. A gente considera, provavelmente, 5 meses, ela está falando de algo em torno de 20 semanas, a gente considera isso um óbito fetal. Uma pessoa que tem um óbito fetal, é importante fazer alguns exames para investigar. Tá? Agora, ela perguntou quanto tempo depois engravida. Isso. Na verdade, no ciclo seguinte, a gente sempre orienta pelo menos esperar uma menstruação, mas depois de uma menstruação está liberada para engravidar de novo. O ciclo já volta ao normal. E qual a causa de uma pessoa, mesmo grávida, ter novamente uma menstruação? É menstruação, doutor? Na verdade, não é menstruação. Uma gestante pode ter sangramento por diversos motivos e não necessariamente isso é patológico. Ela pode ter sangramento, por exemplo, porque ela começou a ter contração e o colo dilatou um pouco, ou ela pode ter sangramento porque a placenta ainda é um pouco baixa. Todo sangramento na gravidez precisa ser investigado, mas não é considerado normal ter o sangramento na gravidez. Precisa investigar. Geralmente não é nada, mas precisa investigar. Doutor, assim, muita gente pergunta sobre diástase abdominal. Inclusive, uma das matérias que a gente fez é essa reportagem. Vamos lá. Ter um filho é um dos momentos mais especiais na vida de qualquer mulher. Mas a gestação não é feita apenas de alegrias, principalmente no que envolve as transformações do corpo. Com o estiramento da barriga para acompanhar o crescimento do bebê, um problema pouco conhecido, mas comum no pós-parto é a diástase abdominal. Na gestação, né, ocorre o aumento do útero, né? Então, o reto abdominal ele vai acompanhando esse aumento, né? E pode haver, então, rompimento das fibras dessa musculatura mais importante aqui da região do abdômen. E aí você fica, então, com uma abertura, né, no meio mesmo do abdômen. Então, isso causa flacidez, você fica, então, com sensação de mais alargamento da circunferência abdominal. Então, é muito comum e muita gente não sabe que tem. Né? Falta aí até conhecimento mesmo das pessoas. Então, é importante você ser diagnosticado quanto antes para que você consiga fazer o tratamento ideal dentro desse caso, né? O afastamento do reto abdominal gera um espaço normalmente entre 1 a 3 centímetros. Nos casos mais graves, até 20 centímetros. Para prevenir e tratar a diástase, o método eficaz, mas pouco conhecido, é a hipopressiva. Qual que é a causa da diástase? Um aumento de pressão. E a mulher, ela não tem o quê? Ela não tem tônus, ela não tem firmeza na musculatura dela. E aí ela acaba se projetando para frente. O que eu consigo com essa técnica? Durante a manobra da técnica hipopressiva, a gente consegue uma tração excêntrica na musculatura. Esse estímulo, ele produz o quê? Fibroblastos, que vão produzir mais colágeno e elastina, e com isso a gente consegue uma recuperação dessa musculatura. Existem muitos casos de mulheres que com diástase tiveram uma má orientação de profissionais e fizeram abdominais, e diástase aí de 3 centímetros foram para 6 centímetros, 4 centímetros, 5, ou seja, teve uma piora. Tá? Então, a técnica hipopressiva ela foi desenvolvida na Bélgica por um fisioterapeuta doutor em motricidade e reabilitação.
que ele percebeu exatamente isso. Quanto mais abdominais convencionais a puérpera fazia, piorava-se o quadro de incontinência urinária pela pressão no assoalho pélvico, dores na coluna e ela piorava a musculatura abdominal. Tá vendo, gente? Mais técnicas, trazendo o vídeo de saúde, trazendo técnicas aí para melhorar a fortalecimento dessa região que vai ser bastante trabalhada. Doutora, assim, eu gostaria que o senhor comentasse, mas assim, a pele, existem duas coisas, o externo e o interno. O interno é que os órgãos lá, né, doutor, começa a ficar o rim, o intestino, o fígado, enfim, começa a pressionar porque tem ali um visitante ali, tem um visitante, um hóspede ali, né? Então começa ali, como é que fica a mulher processar isso? E a pele que também se alarga, com o tempo ela volta, doutor, tem que fazer alguma coisa? Na verdade, entre da pele até o útero, você tem 7 camadas, né? Você tem pele, você tem o subcutâneo, você vai ter a aponeurose, que é um tecido de sustentação também, musculatura. Você tem 7 camadas para chegar até o útero. Tá? No caso, por exemplo, quando fala da diástase, a diástase é um afastamento da musculatura abdominal, que nem eles mostraram. Entra na diástase aquela questão que a gente estava falando, por exemplo, do paciente ser obeso, do paciente ser magro. Uma paciente obesa vai ter um risco maior de diástase. As gestantes, elas se preocupam muito com diástase, talvez seja até uma coisa superestimada. Porque, honestamente, eu não lembro de nenhum caso de alguém que precisou operar depois para resolver diástase. A diástase tende a resolver sozinho, assim como a pele tende a resolver sozinho. É lógico, não dá para você cobrar que uma pele que estendeu tanto, depois de 3, 4 dias, ela não tenha um pouco de estria, ela vai estar flácida, mas existe uma tendência natural de melhora. Eu falo sempre para as gestantes, quando elas voltam depois de 15 dias do parto no consultório, e eu falo para elas, olha, hoje é só para a gente ver como você está, não adianta você ficar falando para mim, eu estou com isso, estou com a diástase está aberta, ainda estou inchada. Sim, ainda está tudo isso, é um processo que vai levar, eu falo que depois de uns 40 dias a 2 meses, a mulher vai estar 90%. Vai levar uns 6 meses, pelo menos, para ela voltar a ter a forma física, isso se ela se cuidar bem, para ela voltar a ter a forma física que ela tinha antes da gravidez. Não é uma coisa rápida. E isso independente se é normal ou cesárea? Na verdade, esse processo de recuperação é independente, sim. O que a gente tem, que as mulheres falam muito hoje em dia, que é famoso, fala que o parto normal recupera mais rápido. No primeiro dia depois do parto, é bem diferente. A paciente da cesárea, ela tem desconforto, ela ainda não está... E a paciente do parto normal, geralmente já está de pé, já está fazendo vida normal, né? A paciente da cesárea tem o desconforto do corte, esse tipo de coisa. Agora, diástase, esses outros, ficar mais inchado, isso independe da via de parto. Ok. Ô, doutor, muita gente, eu tenho que fazer essa pergunta aqui, e é a questão até os maridos preocupados, assim, mesmo grávida, dá para se ter vida íntima? Sim, a grávida normalmente não tem restrição a nenhum tipo de relação. Algumas situações vão fazer a grávida ter alguma restrição. Por exemplo, a parte de baixo do útero a gente chama de colo. Algumas gestantes podem ter o colo muito curto e isso aumenta o risco de parto prematuro ou de aborto. Essas gestantes não podem ter relação sexual, por exemplo, entendeu? Mas são situações especiais. A grávida de uma gravidez normal, ela não tem nenhuma restrição. Agora, doutor, assim, de repente, eu já ouvi histórias, vou tirar minha dúvida aqui. Pessoa, de repente, grávida, enfim, vai andar a cavalo, vai andar na garupa de uma moto, isso, aquilo. Grávida, pode correr o risco de romper a placenta aí, doutor? E daí? Olha, eu sempre falo para as gestantes que elas têm que tomar cuidado com coisas mais radicais, tá? Eu não recomendo que uma gestante ande de moto. É óbvio que uma pessoa que vai subir na moto e vai andar e vai sair de um lugar e chegar no outro, estando grávida ou não vai ter diferença. Agora, a grávida que sofreu um acidente de moto é uma situação muito mais complicada do que a mulher que não está grávida. O próprio balanço, doutor, assim, os buracos... O balanço não tem tanto problema, porque o bebê, a gente tem que imaginar que dentro do útero é um ambiente apertado e cheio de líquido. Então, esse líquido, ele acaba desempenhando uma função quase que de airbag para o bebê. Entendi. Às vezes a gente vê gestante, por exemplo, que cai, chega no hospital desesperada, eu caí e tal, não sei o quê. Isso não costuma ter impacto na gravidez. E quando que rompe uma placenta?
Na verdade, o rompimento é da bolsa. Da bolsa. Existe o descolamento da placenta, só que o descolamento da placenta é um quadro gravíssimo, tá? Entendi. Em obstetrícia, tão grave quanto raro, digamos assim, né? É uma coisa que você dificilmente vê. Agora, a bolsa de líquidos é muito mais comum ela romper. A bolsa rompe geralmente quando a paciente está em trabalho de parto, tá? Mas você pode ter uma rotura que a gente fala de uma rotura prematura, aquela rotura antes de 37 semanas. Geralmente o que está associado a romper bolsa são infecções, na verdade. Olha só. Infecção urinária, a questão de corrimento. Essas patologias estão mais relacionadas à rotura de bolsa. Tá? E quando rompe a bolsa, o médico tem que identificar a infecção, tratar a infecção, mas nem sempre precisa fazer o parto porque rompeu bolsa. Olha só. Então, por exemplo, uma mulher com 32 semanas. O bebê a gente fala que ele está maduro a partir de 37 semanas. Uma mulher de 32 semanas que tem um bebê prematuro, rompeu bolsa, você fez uma investigação de infecção, ela não tem nada, ela precisa ficar internada no hospital até o parto. Só que você não precisa forçar o parto antes da hora. Pode esperar o tempo certo. É verdade que 90% dessas mulheres que têm rotura de bolsa prematura entram em trabalho de parto em até uma semana. Entendi. Então é normal que elas acabem entrando em trabalho de parto, mesmo prematuro. Gente, quantas informações. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, mas vai ser muito rápido. Temos mais um bloco ainda, aquelas dicas fundamentais que o Dr. Fábio vai entregar para nós. Não sai daí, rapidinho. E é claro, nosso momento de oração só para você.